Boa noite! Estamos iniciando mais uma live aqui na Matra 19, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 19ª Região em Alagoas. E hoje teremos a alegria, seja bem-vindo, Leandro, e todos que estão chegando. Nós teremos a alegria, a participação, com a sua participação, com a sua audiência, com os seus comentários que serão lidos no momento próprio. Nós estaremos aqui ouvindo, aprendendo um pouco sobre a questão da constelação sistêmica, do direito sistêmico, do pensamento sistêmico. O tema vai ser a aplicação do pensamento sistêmico na justiça do trabalho, mas a doutora Alda é uma pessoa que tem uma visão ampla e um conhecimento muito grande sobre o assunto, e a gente vai tentar, obviamente, aprender juntos com ela. Estaremos aqui oportunamente fazendo algumas indagações e a sua participação é muito importante. Faça os seus comentários, participe, esteja aqui conosco. A doutora Alda já chegou, já está. Então, acionando você e todos que chegam participando da nossa live. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Estamos aqui com participação especial. Aí, bom, agora o visual melhorou, né? Tava bom? Ficou melhor. Chegou a nossa querida amiga, doutora Alda Barros Cabuz, está aí presente, chegando. Vamos começar um bocado, mas antes deixa eu dar uma boa noite para que tenha esse toque feminino na nossa live. E aí, Alda, tudo bem? Como é que vai, doutora Alda? Boa noite, Alonso. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Estamos aqui para bater um papinho leve, descontraído, sobre o nosso assunto preferido. Ok. Ô, Aldo, você está me ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo? Tá legal? A audição tá boa? Estou ouvindo. Você está me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo também? Ok, ótimo. Tranquilo, tranquilo. Porque é muito importante, a gente sabe que nesse momento, né, Alda? Eu seguindo um conselho, é muito importante ouvir as mulheres. Seguindo o conselho da nossa querida Cassandra, disse, Alonso, entre antes, porque existe um congestionamento muito grande. E é verdade, esse horário é muito concorrido, de 8 horas da noite. Entramos um pouquinho antes, para que você que está chegando agora comece a participar conosco dessa live. O tema central de hoje, nós vamos ter aqui a participação da nossa colega, a juíza Alda Barros, né, que tem, obviamente, um conhecimento sobre esse assunto, até porque eu estava dando uma pesquisada, ela esteve vai fazer mais ou menos um ano, que ela falou na Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, tratando do tema. E a gente quer, obviamente, aproveitar e comemorando esse ano, né? Lógico, faz outras palestras. Eu quis fazer essa porque eu lembro que foi interessante, que tem a ver com mediação, com conciliação, que depois a gente vai tratar agora. Então, nós estamos conversando um pouco, enquanto você está chegando, mas de logo, já vou dizer para a nossa querida doutora Alda, me está chamando assim, Alda, como você acha melhor? Como é que você acha melhor? Diga aí. Eu sou formal e informal, depende do pessoal, diga aí. Nós somos amigos, né, Alonso? Pronto, de muito. Chame do jeito que você se sentir melhor. Pronto, então vou chamar a Alda, mas com o devido respeito a essa amiga magistrada e também diretora cultural da nossa Matra 19. É muito importante a gente ficar ligado nisso, tá certo? Bom, Alda, agora aproveitando, já que você está, digamos, situada no sentido de que não precisa esperar mais tanto, que o povo já está chegando, vai ficar gravado, quem perdeu o comecinho depois vai assistir, tá certo? Então eu já vou perguntar a você agora. Eu ouço muito falar de pensamento sistêmico, de constelação sistêmica, e eu fico com a cabeça assim, é a mesma coisa? Tem diferença? Me ajude, Alda! Então, boa noite todo mundo, tô vendo aí muita gente entrando, Duda Falcão aí, ó, filhinha do Fernando, Sil lá de Coruripe, Simone, doutora Carolina já entrou, doutora Cassandra, pessoal do Trabalhista Sistêmico aí, a Nara já entrou também, e todo mundo que está entrando, é uma alegria ter vocês aqui com a gente, né? A gente faz esse trabalho semanalmente para movimentar e para informar pela Amatra. E é um prazer muito grande quando os temas têm uma receptividade, vocês nos dão a honra dessa presença. Então, Alonso, o pensamento sistêmico, ele é a base da constelação familiar, né? Então, assim, ele é mais amplo que a constelação familiar. Você pode atuar sistemicamente, você pode atuar dentro da base sistêmica, sem precisar constelar, né? Então, assim, às vezes até uma fala
você coloca o pensamento sistêmico, uma postura que você tem com seus colegas, na sua família, você está colocando o pensamento sistêmico em ação. Não é necessário constelar. E aí, essa atuação no judiciário, ela tem, assim, muitas variantes. Tem juízes que constelam, como o doutor Sam Stosch, lá na Bahia, que foi o pioneiro em 2012. Ele introduziu a constelação familiar no direito de família no Brasil. Uma pessoa muito preparada, que vinha fazendo cursos, seminários, workshops, acompanhando o trabalho de Bert Hellinger já há mais de década do que eu tenho conhecimento. Então, uma pessoa que teve a coragem de introduzir uma abordagem diferente, uma abordagem terapêutica, e olhar para os conflitos na sua raiz, né? Olhar para os conflitos no que tem por trás do que os autos não revelam. E isso foi se espalhando, foi se espalhando, foi se espalhando. Eu lembro que eu tive com ele num seminário de Bert Hellinger em 2015 e perguntei, Sami, como é que a gente vai aplicar isso na Justiça do Trabalho? Aí ele disse, eu não sei, mas vai acontecer, né? E assim nós estamos percebendo que vem se desenvolvendo muito a aplicação do pensamento sistêmico, não apenas da constelação familiar, mas alguns toques de constelação familiar acontecem também, e a gente pode desenvolver esse assunto no decorrer da nossa conversa aqui. Já tive a oportunidade de fazer algumas constelações individuais em processos no Sejusc, de maneira que nós podemos atuar de uma forma bem ampla, sendo que a concepção do sistema, voltando à pergunta que você me fez, né, para deixar bem claro, a concepção do sistema é a base de todo o pensamento, de toda a teoria da constelação familiar. Isso significa o quê? Que nós estamos todos inseridos em sistemas, né? O nosso próprio corpo é um sistema, as nossas células formam sistemas, formam órgãos, o nosso corpo é um organismo unitário e é um sistema ao mesmo tempo. As nossas famílias são organismos que são sistemas, a nossa justiça é um sistema, a nossa sociedade é um sistema, né? Vamos falar do sistema solar, do universo, tudo é sistema. E dentro desse sistema, há leis, há ordens que se aplicam e que, quando são respeitadas, as relações fluem de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, mais saudável. E é com base nesse pensamento sistêmico que se funda a constelação, e aí, como eu disse, ele é muito mais abrangente do que a constelação no seu sentido estrito como uma abordagem terapêutica. Olha, pelo que eu entendi, então, veja bem, a gênese de tudo é essa compreensão da vida, vamos usar assim, se eu estou errado, você me corrija, da vida enquanto sistema. E aí você tem vários sistemas, mas de uma forma geral, o sistema, tanto é que você colocou o sistema solar e o universo de uma forma ampla, não é? Então, esse pensamento de que a vida é um sistema, existem leis e regras, ele faz com que eu compreendendo isso, possa viver melhor. Aí você falou uma palavra constelar. Então, o pensamento sistêmico pode atuar através da constelação, é isso? A constelação, ela toma como base as ordens sistêmicas, né, que Bert Hellinger observou e categorizou como em três ordens, né, as leis, que ele chamou de leis do amor, inclusive, né, pode parecer muito romântico, mas ele colocou como leis do amor, que são as leis que servem de base para os relacionamentos, dizendo mais uma vez, né. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, né, todos nós temos o direito de pertencer. Isso significa que quando existe alguma exclusão, o sistema vai solicitar alguma reparação. O sistema fica desequilibrado, fica incompleto, né, falando melhor. A lei da hierarquia, que é a lei da precedência. Quem vem primeiro tem precedência, ou seja, os pais têm precedência sobre os filhos. E aí eu costumo dizer, Alonso, que isso é muito óbvio, né, isso é muito claro, mas nem sempre na realidade as relações se dão dessa maneira, né? Em muitas relações, os pais se colocam na condição de inferiores perante os filhos e reclamam o cuidado dos filhos, ao invés de eles mesmos prestarem os cuidados aos filhos, né? Então, assim, acontece muito frequentemente esse tipo de inversão na família. Por exemplo, tem mães que chegam para o filho e digam, você agora... Acontece muito com mães divorciadas, separadas. Agora você pega o filho mais velho e diz, você é o homem da casa. E coloca o filho no lugar de quem? Do companheiro. Isso não é bom. Não é bom, isso não é saudável, porque ela coloca o filho no lugar do companheiro, significa que ela está
preenchendo uma vaga ali, preenchendo uma ausência de forma não saudável com esse filho. Ele vai ter a tendência de querer proteger essa mãe, de ocupar um lugar que não é dele. Então, assim, como a gente diz, a hierarquia é muito fácil, quem veio primeiro, os pais devem ser respeitados, os filhos devem ser supridos. Isso é muito simples de falar na teoria, mas na prática é muito comum a inversão. E a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, assim, as relações, elas exigem um equilíbrio. Aquela máxima, talvez até cristã, de que a gente tem que dar sem esperar receber. Bert Hellinger, que foi teólogo, que foi padre, que foi catequizador, seminarista, diretor de colégio, ele também era pedagogo durante muitos anos e atuou como diretor. Ele percebeu que as relações, elas não funcionam dessa maneira. A gente não pode só dar. As relações humanas exigem o receber também, o tomar. E isso é um pressuposto de um equilíbrio das relações. E aí, principalmente numa relação entre iguais, numa relação de casal, por exemplo. Isso não significa que o dar e o tomar, eles têm que ser na mesma medida, na mesma proporção, da mesma maneira, não. Às vezes você dá uma coisa para sua esposa, você dá de uma determinada maneira, e ela lhe retribui de outra maneira. De uma maneira diferente. Não significa aquela coisa do 2 mais 2, não é isso. Não é quantidade, não é quantidade. Não é quantidade. Qualidade. E assim, Bert diz, segundo Bert, diz que assim, quando eu dou alguma coisa, o outro se sente em dívida, e para reequilibrar essa relação, ele precisa me dar um pouco mais. Quando eu recebo um pouco mais, em contrapartida, eu vou dar mais um pouco mais também. E nisso daí a relação cresce. E esse equilíbrio ele tem que existir, inclusive, nas coisas ruins que a gente recebe. Isso ele, são palavras dele. Então, inclusive, quando você recebe uma traição, se você não der um troquinho, e a relação vai ser desequilibrada, ela vai tender a se extinguir, entende? Só que esse troquinho, ao invés de ser maior, ele tem que ser menor. Porque se ele for menor, ele vai equilibrar a relação e fica tudo bem por ali. Mas troco no sentido de trair o outro também, porque o outro errou? Olhe, no sentido de ter alguma vingancinha. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Eu digo assim, eu não vou entrar em detalhe, porque eu mexe um pouco comigo essa coisa de eu fazer errado porque o outro é errado. Mas tudo bem. Eu vou aproveitar, depois vou voltar para isso, eu mexer com você. Agora, eu quero prestigiar o nosso público. A Cibele Bastos está fazendo uma pergunta assim. Pergunta de leiga mesmo. Cibele, mas é minha também, viu? Cibele, é só você não. Existem premissas da psicologia na relação sistêmica? Eu quero deixar claro, porque mesmo a gente tratando o tema, eu e Aldo, a gente consegue voltar, não tem problema não. Agora, eu quero prestigiar as pessoas que estão chegando aqui. Diga aí, o que é que você acha? Existem premissas da psicologia na relação sistêmica? Perfeito. Existem muitas premissas, porque Bert, ele foi um grande estudioso e ele bebeu em várias fontes. Então, ele bebeu na psicanálise, ele bebeu na teoria, na análise transacional, ele bebeu na teoria do grito, do grito primal. Ele bebeu em várias perspectivas. Ele bebeu também na teoria da terapia familiar, que não foi constelação familiar, foi um termo que ele usou, inclusive que foi traduzido dessa maneira, porque no alemão Family Stellen, alguma coisa assim, já não me lembro, alemão é difícil, Não é fácil não. E foi traduzido como constelação familiar. Mas ele bebeu em várias fontes e, com certeza, tem muitas bases terapêuticas, bases da psicologia, inclusive. Então, Cibele, é muito bom ter você aqui. Então, o que ele fez? Ele condensou, é como se ele tivesse tido a capacidade de reunir muitos conhecimentos. Ele pegou o psicodrama, ele viu que as coisas aconteciam num modelo de psicodrama, e dentro disso daí ele desenvolveu a teoria dele. O que significa, o que a gente precisa dizer também, Alonso? A constelação familiar, ela não é o fim desse estudo, entende? Da mesma forma que Bert Hellinger,
Hellinger. Ele bebeu em várias fontes, ele desenvolveu. A constelação que ele fazia no início da carreira dele, primeiro, não era igual a que ele fazia no fim da carreira dele. Ele mesmo já desenvolveu, já aprimorou a teoria dele. Outra coisa, a partir dele, vários outros desenvolveram outras formas de constelação. A partir dele, você tem a constelação estrutural, dos alemães também, Matthias Varga e Insa Sparrer, que trabalham de uma outra forma, de uma forma mais linear, de uma forma mais objetiva, né, que objetiva resolver a questão. Porque o objetivo de Bert Hellinger é solucionar a questão no âmbito familiar. Né? A organização estrutural ela tem um quê mais estrutural, embora ela trabalhe com as questões familiares também. E hoje a gente já tem uma nova abordagem, que é a constelação do trauma, a constelação da identidade, que parte também de Hellinger, porque o desenvolvedor dessa teoria, Franz Ruppert, ele também foi discípulo de Bert, também trabalhou com Bert durante muito tempo, mas ele começou a observar que quando ele colocava elementos na constelação, e eu acho que você já teve alguma experiência de constelação, né? Já teve algumas vivências que eu sei, quando ele colocava na constelação um elemento para a intenção da pessoa, começavam a aparecer traumas, entendeu? E a partir daí, o que ele fez? Ele foi se aprofundar na teoria do trauma e ele desenvolveu já uma outra forma de constelar, que eu posso dizer que ela é mais profunda, que ela é mais densa e que a gente vai na raiz do nosso eu, do que nos atingiu mais profundamente. Então, assim, nós estamos em um progresso contínuo, e assim a gente vem no judiciário também, entende? Então, se o SAMI reuniu, deixa eu ver o que é que a Nara aqui do canal Sistêmico está dizendo, às vezes você iguala a relação em uma situação distinta, mas isso é muito natural. É verdade, Nara. Então, o SAMI, que teve a coragem de instituir no ambiente do judiciário, eu digo que a gente só tem esse pensamento sistêmico no judiciário por causa dele, de um juiz. Tássia, beijinhos para você, beijinhos para a Clarice. A gente só tem a constelação porque um juiz teve a coragem, teve a preparação e a coragem para desenvolver esse tema, né, para trazer esse tema para dentro do judiciário. Olha, se não me engano, ele que criou essa expressão direito sistêmico, não foi? Ele criou a expressão direito sistêmico, né, com certeza. E aí, assim, então, eu acabei me perdendo agora. Mas eu vou responder uma pergunta de Cassandra que ela fez antes, né? Quando a gente estava falando do equilíbrio até na traição, né? Ela perguntou se a gente tinha que devolver na mesma medida ou menor, né? A gente tem que devolver um pouco menos da maldade para a relação ficar equilibrada, porque se a gente devolver mais, o outro vai querer se vingar também e aquilo vai continuar numa espiral crescente de violência que aí realmente vai acabar no fim da relação. Alda, veja bem, já que tratou disso de novo, deixa eu falar aqui, olha só. Para provocar mesmo. Eu, particularmente, eu sou leigo no negócio. Eu não concordo com essa história de me trair, vou trair, não. Eu acredito que deve ter algum outro viés aí, eu acho que até o canal sempre falou aí, que é eu não deixar passar a traição, é eu discutir ela, eu conversar, eu analisar, eu contemplar ela no meu seio. Mas, por exemplo, o outro agi errado, eu agi errado também, eu tenho dificuldade de aceitar isso pela minha imperfeição, viu? Me veja como leigo, por favor. Eu sou um aluno da sua sala, eu tô com dificuldade de aceitar isso, mas vamos seguir, então. Diga aí, pode falar. Deixa eu te dar um exemplo, Alonso. Eu sei que essa fala de Hellinger, ela desperta muita polêmica mesmo, né? Principalmente nas pessoas que buscam uma espiritualidade mais avançada e tal, como é o seu caso. Mas ele diz que isso estava dando uma aula lá em Vitória e a colega me deu um exemplo. Ela disse que o marido a traiu, né, sexualmente com outra mulher, mas ela não era uma mulher de fazer a mesma coisa, né? Ela não tinha capacidade de fazer a mesma coisa. Mas aí ela pegou o computador dele e quebrou, entendeu? Ela pegou e estraçalhou o computador dele e se sentiu vingada. E ficou tudo bem, entende? Ficou tudo bem, feliz para sempre. Oi!
Olha, veja bem como tem sentido. Digamos assim, vamos dizer assim, Alda, é tudo ação e reação. Não tem como não ter reação. Você não provocou, não cutucou, a mulher fala, tome, receba também. Porque eu acho assim, eu entendi o que você quer dizer, lógico, você não está dizendo que ninguém vai trair, não. O que você quer dizer é o seguinte, pelo que eu entendi, eu estou dentro da minha ótica, de que você não pode deixar passar em branco, tem que resolver essa questão. Né? Agora, deixa eu puxar um outro assunto para que você mexeu aqui, que eu acho importante também, já que tem outras pessoas aqui, tem pais, eu sou papai, vou chegar de novo a ser papai de novo, então eu estou curioso. Me ajude, doutora Alda, olha só. Você falou da hierarquia, da lei da hierarquia. Essa lei da hierarquia eu acho fantástica. Mas eu vejo alguém dizer assim, não, eu sou um pai amigo. Aí outro diz, não, eu sou amigo pai. Não mexe com hierarquia essa história? Primeiro eu sou pai ou primeiro eu sou amigo? Como é que é esse negócio? Como é que fica a hierarquia nesse negócio? Você é pai, você não é amigo. Entendeu? Você não é amigo. Like, tô dando like, viu? Amigo é amigo, amigo é relação sem hierarquia. Entendeu isso? Como nós dois. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, nós não temos ascendência um sobre o outro. Você é pai e pronto. E ponto final. Não, eu quis trazer isso porque eu achei tão fantástico quando você... Eu notei, viu? Para quem não tá pensando, eu tô anotando. Ela falando aqui, olha, lei tá vendo? Do pertencimento, lei da hierarquia, lei daqui. Porque eu notei que eu achei isso fantástico. Se existem leis que regulam o sistema e eu quero ficar tranquilo, como alguém comentou aí, levar uma vida mais leve, eu tenho que entender isso. Então, essa coisa que você falou, então eu botei pra minha cabeça, eu sou pai. Agora, eu posso ser, digamos assim, uma pessoa que colabora com a vida do outro, eu posso tratar com carinho, mas amigo, pai é pai. Isso é interessante, gostei, Alda. Obrigado. Olha aí, a Cassandra está dizendo, pai e mãe tem autoridade. Eita, Cassandra sempre participando, a Nathalie está sempre participando conosco. Alda, olha aqui, fala mais um pouco, olha, tá dizendo aqui a Tássia Cardoso, está pedindo, Alda, né, Aldinha até, lógico, com o carinho que ele conhece, fale mais sobre essa hierarquia, me interessa. A mim também, viu, Tássia? Pronto, Gada, é com você a palavra. Ô, Tassinha, saudade de você, viu? Doida para conhecer sua boneca. Veja só, a lei da hierarquia, a gente pode chamar que ela é a segunda lei de Bert Hellinger, né? E, em termos gerais, ela disciplina essa questão, né? Quem vem primeiro tem precedência. Ou seja, numa família, a gente vai olhar para os nossos pais sempre como superiores a nós, sempre como maiores do que nós, né? Não é porque a gente ascendeu a um cargo, eventualmente a gente ascendeu, né? Nós somos aqui juízes, ascendemos a um cargo de maior relevância, muitas vezes, que nossos pais, não é? Nós temos um status social, né, maior do que nossos pais tiveram. Não é por isso que a gente vai se sentir maior do que eles. Não. Os nossos pais são sempre maiores do que nós. Quando nos colocamos como menores em relação a eles, tudo vai bem. Por outro lado, nós sempre somos maiores que os nossos filhos e não temos que ter medo dessa situação. A gente, como colocou o Alonso, a gente não precisa ser amigo de filho, né? A gente precisa ser pai. Por isso, a mãe e o pai sempre são grandes e nós pequenos, exatamente. Nós sempre somos pequenos diante de nossos pais, né? E aí a gente pensa, isso é muito, muito simples de falar, né? Isso é muito fácil de realizar na vida cotidiana. Não é mesmo. Até porque, aí eu volto um pouquinho para Franz Rupert, né, Alonso? Porque eu hoje penso e sinto e vivencio que nem tudo se resolve numa constelação familiar. Tem coisas, tem dimensões das nossas questões que são resolvidas na constelação familiar, mas outras que a gente precisa entrar num aprofundamento mais sério, entendeu? Não vou dizer aprofundamento mais profundo, mas seria quase isso, entende? Sendo muito redundante mesmo. A gente precisa partir para uma análise do que aconteceu lá dentro da gente, né? E aí, por conta desses traumas, dessas nossas dores internas, a gente não consegue de verdade olhar para os nossos pais como superiores a nós. A gente tem tanta raiva, a gente tem tanta mágoa, aconteceu tanta coisa que nos feriu, que a gente não olha, a gente não tem essa visão.
né? E aí a gente entra nesse sentimento de revolta que nos distancia dos nossos pais muitas vezes. Então, é importante trabalhar os nossos traumas. E Franz Rupert, ele parte de pressupostos um pouco diferentes de Bert Hellinger, nesse sentido. Hellinger, eu acho que ele tem uma tradição um pouco, lógico, ele veio, né, ele veio da igreja, embora, se você pega os livros dele, tem muitas vezes que você não acredita que ele foi padre, porque ele coloca a questão de Deus de uma maneira muito diferente do que a igreja pregoa, né? Mas o Rupert diz o seguinte, ele, né, na teoria dele, ele até autoriza que a gente possa romper com os nossos pais, caso esses pais sejam causas contínuas de traumatizações da nossa psique, entendeu? Porque tem aquelas pessoas que são tão perversas, né? Tem aquelas pessoas que nos machucam, que não se cuidam, que não se tratam, e estão ali nos fazendo relembrar aquelas dores ou nos magoando de outras maneiras, de uma maneira tão intensa, que ele até, né, ele diz, não, eu vou me liberar, porque o que ele busca é a autonomia da pessoa. É uma outra vertente, e muitas vezes é necessário que isso aconteça mesmo, né? Então, assim, eu não estou dizendo que isso é o certo, nem que isso é o errado. Mas esse é o extremo, né? Como você falou, isso é o extremo, não é? A regra seria a hierarquia. Mas se essa hierarquia está, digamos assim, impedindo de eu ter uma vida mais tranquila, mais leve, mas está sempre me traumatizando, eu posso fazer essa liberação, é isso? É isso. Se está me traumatizando, se está me fazendo empacar na vida, se eu não consigo evoluir como ser humano, se eu não consigo realizar meus planos, se eu estou sofrendo o tempo todo por conta daquele comportamento perverso de um dos pais, porque a gente precisa reconhecer que há pessoas muito... E esses pais, por sua vez, são pessoas muito traumatizadas também, porque acaba sendo uma espiral de uma repetição da dinâmica vítima e agressor, né? A gente nunca viu, nunca fez um estudo sociológico nem psicológico de ninguém que haja de uma maneira agressiva que não tenha sido vítima. Entrou aí minha filha, Luísa. Beijinho. Boa noite, Luísa. Seja bem-vindo, viu a mamãe aí, né? Muito bem, é isso aí. Luísa vai ser psicóloga, sabia? A mamãe está estudando psicologia, a filha também. Daqui a pouco estão conversando, trocando ideias, não como amigas, mas como mãe e filha, e quem sabe, colegas de estudo. Tá certo? Tô certo? Tô certo, Aldo? Porque aí, a gente já troca, muita ideia. A gente troca muita ideia em casa, né? Mas eu digo dentro da área aí, ela tá da psicologia, de repente vocês duas podem estar fazendo uma pós, legal, uma coisa, né? Naturalmente a gente já troca muita ideia, né? Então isso é natural lá em casa. Então, assim, Tássia, no trabalho, né? O que acontece no trabalho? Quem veio antes tem precedência. Então, por exemplo, é muito importante que os colegas entre si, eles percebam que isso tem uma relevância, que embora nós não tenhamos uma hierarquia em relação ao colega, mas é importante olhar numa relação vou colocar entre aspas, esse respeito pela... A gente dizia antigamente, né, que a antiguidade tem, como era Alonso que a gente dizia, antiguidade é posto, né? É posto. A gente dizia, antiguidade é posto, isso é verdade mesmo, né? O juiz mais antigo, ele tem mais experiência, ele tem mais traquejo, ele tem mais vivência mesmo, isso tem que ser respeitado. Às vezes chega um colega na vara de passagem, quer mudar todos os procedimentos e quer fazer do jeito dele, isso não dá certo, tumultua a relação, né? O que a gente pode dizer numa empresa, por exemplo, em relação à hierarquia, é que ela não prevalece de maneira absoluta, porque o que prevalece, nesse caso, é a expertise na função, né? Eu tenho um exemplo muito claro disso, numa vara onde eu assumi a minha última vara, né? Que nós tínhamos um colega que era mais expert em uma área, estava deslocado de área, e um outro que não tinha competência ainda funcional para aquela função, estava prestes a assumir a função, quando o outro era muito mais qualificado, já tinha trabalhado muito mais tempo com aquela área, que é uma área fundamental numa vara.
Então, assim, eu fiz a adequação, isso não causou trauma nenhum, entende? De modo que, assim, a gente pode fazer isso de uma forma suave, conversando, pode fazer explicando para as pessoas, não precisa criar atrito entre os colegas, né? Nessa gestão é muito importante a gente perceber isso, que a antiguidade ela não é um posto absoluto, que tem que prevalecer a expertise nesse caso, né? Mas assim, em forma E geral, a hierarquia segue nesse sentido. pronto, deixa eu agora mudar um pouco o foco, que eu tenho algumas coisas para perguntar. Você falou aí de constelação, né? Primeiro eu queria saber o seguinte: existem formas de constelação? Existe, como é que é essa coisa? Existem várias formas. A constelação familiar, ela passou a ser denominada no final, já na teoria de Hellinger, já a constelação do espírito, porque ela já não era mais daquela forma tradicional, com as falas, com as representações, em que o representante falava o que estava sentindo. Mas, para quem não conhece, eu acho sempre importante colocar os fundamentos da constelação tradicional, né, que são, você tem uma questão, vamos dizer assim, eu sou uma mulher que não, né, por exemplo, eu sou uma mulher que não consegue engravidar. Então, assim, qual é a minha questão? Eu vou colocar, eu quero ter filhos. Então, por exemplo, numa constelação dessa, o constelador pode entender que pode colocar a mulher e a gravidez, ou a mulher e sua mãe, ele pode intuir, né? Aí o constelador tem que ter uma preparação, e ele vai decidir quem são os elementos que ele vai colocar naquele campo, né, que a gente chama campo mórfico, ou campo de informações, e aquelas pessoas vão, né, o constelado, ele escolhe as pessoas e coloca no campo, ele pode dizer o que cada uma representa ou não, isso também já é um avanço, porque sempre se dizia quem era o representado, e a pessoa vai dizer o que ela está sentindo, acessando o campo de informações, né, que é uma teoria do campo morfogenético que vale a pena, quem tiver interesse, dar uma estudada nisso. E é muito interessante, só quem já participou de uma constelação familiar tem a dimensão do que acontece, do que a gente acessa de informação do campo do outro, de um desconhecido, de uma pessoa que você nunca viu, né? E a partir daí, os enredos vão se desenvolvendo, o constelador vai colocando outras pessoas e vai fechando a constelação com base nas leis sistêmicas, né? Vai incluir um excluído, vai equilibrar o que estava desequilibrado, vai devolver as cargas. Muitas vezes os filhos, por lealdade, ele absorve os destinos dos pais ou de outros familiares, né? E o constelador vai com sua habilidade colocando cada coisa em seu lugar, porque constelar também significa colocar-se no seu lugar, né? Uma coisa muito importante na nossa vida, nos sistemas como um todo, Alonso, é quando a gente conhece o nosso lugar, né? Se eu sou um filho e me coloco na posição de pai, eu estou no lugar errado. Se eu sou um pai e me coloco na posição de filho, eu estou no lugar errado, né? E isso causa um problema nas relações muito sério. Então, assim, e aí o que acontece? A gente pode constelar com pessoas, pode constelar com papel, pode colocar uma cadeira como representante. Não a cadeira vai falar nada, lógico, mas uma pessoa só, o próprio constelado, ele vai sentar na cadeira e ele vai ver o que significa, o que é que ele está sentindo naquela posição, né? A gente tem uma consteladora no Recife, que foi minha professora também, a Ana da Fonte, que ela trabalha com cadeiras e ela mesma representa todos os papéis, é muito interessante. Tava um pouco a internet, mas a gente faz parte, viu? Também constelar com o boneco, né? Tem a forma da Vera Bassoi, que você coloca o dedinho e você vai sentindo o campo no boneco. Tem outras que são mais apenas pela estrutura, pela posição que você coloca o boneco. Tem constelação estrutural, que é um pouco diferente, que é mais esquemática. Tem constelação de sonhos, né? A constelação, eu fiz recentemente uma constelação de sonhos, inclusive, que já é no âmbito da constelação da identidade, que parte da constelação que é a constelação do trauma, que ele primeiro chamou do trauma, depois ele chamou constelação da identidade. Então, tinha um elemento que estava sendo recorrente nos meus sonhos, eu resolvi constelar, eu constelei essas palavras do meu sonho, né, esses elementos. Então, assim,
O que eu posso dizer é que é um autodesenvolvimento constante, né? E, como eu falei no início, a constelação da década de 80, 70, 80, 90, ela não é a mesma da de 2020. Evolução, né? Evolução, né, Alda? Alda, pegando daí, pessoal, eu ia fazer a pergunta, mas você já no desenvolvimento respondeu. Eu ia perguntar o que é constelar. Você já disse tudo. Um dos sentidos, talvez um dos mais fundamentais, é se colocar no lugar. Colocar no lugar, eu me colocar no lugar, as coisas colocarem-se no seu lugar. E aí a nossa querida amiga Cassandra está dizendo assim, na posição de operador do direito, devemos entender que somos, inicialmente, ajudantes. E devemos ajudar do nosso lugar. O que é que você acha dessa opinião da nossa irmã? Eu acho perfeita. É isso mesmo, devemos ajudar do nosso lugar, não é? E de acordo com as nossas capacidades. Se eu tenho um conhecimento mais específico sobre uma questão, eu posso dar um passo a mais, né? E não preciso fazer cambalhotas nem piruetas na audiência. Eu posso promover um reencontro, uma reconciliação simples entre as partes. Não é apenas com uma frase, Alonso, como eu faço muitas vezes. Cassandra já fez curso com a gente também, né? Esses exemplos ela inclusive já conhece também. Ó, eu quero dizer logo que eu quero me inscrever, viu? Porque, ó, pessoal, licença, eu dizer, ó, eu estou aqui realmente querendo, estou curioso. Eu vou, inclusive, pedir que ela falasse sobre esse tema, vou te pedir, porque eu quero aprender um pouco mais sobre o tema. A Alda já deu um curso, eu não tive a oportunidade, infelizmente, por uma série de coisas, mas eu quero entrar, porque eu acredito que isso é muito importante. E a gente observa que diversos ramos do judiciário estão aplicando, né, Alda, esse pensamento sistêmico, não é isso? Diversos ramos. Mas só para terminar com a gente aqui, o exemplo que eu Claro. estava dando, assim, na Justiça do Trabalho, né, a nossa lei que é mais infringida é a lei do equilíbrio. É a lei do dar e receber, porque muitas vezes o trabalhador presta seus serviços e não tem a contraprestação devida, né? Isso gera um desequilíbrio natural, né? Mas isso é o normal, né? A gente não pode ver um processo de trabalho e achar que está tudo equilibrado. Não está. Inclusive, quando o empregado não tem direito, também não está equilibrado. Por quê? Porque ele está promovendo um desequilíbrio para a outra parte. Ele está promovendo um desequilíbrio para o empregador, que tem que se mover, tem que contratar advogado, tem que gastar dinheiro, né, tem que dispor de toda a sua estrutura para se defender. Então, assim, a premissa básica no processo trabalhista vai ter em 100% das situações desequilíbrio. Maior ou menor a gente vai avaliar, né, aí é a nossa função. Mas acontece também, Alonso, questões de pertencimento, né? Isso é muito claro naqueles trabalhadores que prestam serviço sem carteira assinada. Por quê? Também é óbvio, né? Você vê como tudo é a questão do sistema. Quando ele trabalha sem carteira assinada, ele não está inserido no sistema previdenciário, nem está inserido no sistema de garantias trabalhistas. O que é isso? Isso é uma exclusão, né? Então, muitas vezes acontece de a gente fechar o acordo satisfatório em termos de valores, satisfatório em termos de anotação de carteira, e o empregado continuar se sentindo mal. E aí você, com a sua percepção, com o seu desenvolvimento, com o seu estudo, você vai perceber que ali tem alguma coisa ainda que não está fechando, que ele ainda está com aquele olhar triste, ainda está com aquele olhar cabisbaixo. E aí, muitas vezes, eu promovo uma fala entre as partes. Eu pergunto para o empregador, se é capaz de dizer a ele, ao trabalhador, que ele foi importante para a empresa, que ele contribuiu, que ele foi um bom empregado, né? Lógico que eu faço a leitura das entrelinhas antes, né? Claro. Porque você sabe que os empregadores, eles dizem, não, ele foi bom, né, eu estou aqui na situação, eu queria ter assinado, mas não pude, aquela história toda que a gente sabe que é mais social, né? Então, eu faço a leitura prévia e eu percebo a predisposição do empregador, né, a predisposição do coração dele em dar, né, em compensar, não é dar, né, mas de compensar essa relação com palavras, e acontecem encontros maravilhosos nesse sentido, né? Aí eles, não, você é importante, você foi importante, você ajudou muito a empresa, e nesse sentido, o empregado é muito interessante, Alonso, porque eles mudam de postura física. E você também estudou um pouco de psicologia, você sabe disso. Então, o cara está ali com os ombrinhos baixos, com o olhazinho para baixo, se sentindo humilhado. O cara faz isso, entendeu?
ele respira, ele resgata a sua dignidade. Isso você não está fazendo nenhum atendimento terapêutico, você não está constelando de forma estrita, mas é uma constelação, entendeu? Isso é uma forma de constelar, porque você está inserindo quem estava excluído, né? Por meio desse reconhecimento, porque apenas a anotação da carteira e o valor pago, ele não vai restituir. Ele restitui, sim, muito, uma parcela enorme, é claro, né? Porque você traz o trabalhador para o sistema de garantias. Mas é claro que isso nunca é igual ao que seria se ele tivesse tido esse direito no tempo certo, não é verdade? E olha o que está sendo dito aqui, muitas vezes o reconhecimento é mais importante que o lado financeiro, que é o que você falou, né? Comentário muito feliz, de acordo com o que você está falando, está digamos, na sintonia da nossa fala. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Então, você tratou, mudar um pouco, só para a gente buscar lá. Você tratou aí da questão da aplicação da Justiça do Trabalho, pensamento sistema da Justiça do Trabalho. Eu vi, como eu estava dizendo a você, eu estava pesquisando um pouco, até porque eu gosto de entender e tal, e percebi que você fez essa palestra que eu falei no começo da live, que foi na Escola Superior da Advocacia no Rio Grande do Sul. Você falou, se não me engano, não falo da memória, de mediação e conciliação. Então, nesses dois, digamos assim, nesses dois instrumentos da Justiça do Trabalho, dá para aplicar o pensamento sistêmico? Olha, claro que dá. Como, eu acabei de te dar um exemplo de que... exemplo. Não é? Acabei de te dar um exemplo de um arremate de uma conciliação com base num pensamento, numa atitude sistêmica, né? Na promoção de um ajuste, eu chamo de ajuste sistêmico. Né? Obviamente que eu respeito a disposição das partes, eu pergunto, né, se eu seria capaz de falar, né, e eu promovo esse reencontro, e às vezes acontece, Alonso, que a gente não fala nada, entendeu? A gente não promove, a gente nem promove, mas assim, já aconteceu casos de empregado que entrou na sala de audiência, empregado acusando, pedindo dano moral por ter sido acusado de furto, e os dois saírem abraçados, e um batendo no ombro do outro, dizendo, ele é meu amigo, né? O empregador bater no ombro dele, abraçar e, né, dizer, olha, fulano é meu amigo, né? E saírem ambos. E a gente não precisou fazer ajuste sistêmico nenhum, promover fala nenhuma, foi só o encaminhamento da audiência, né, o direcionamento, como a gente foi levando. E aí é muito, muito bonito de ver isso, né, eu fico encantada. Mas aí, assim, o que a gente usa, vamos falar da constelação de forma mais estrita, mas do pensamento sistêmico na condução de uma constelação, de uma conciliação, desculpe. Isso. Mas aí é que eu chamo de mediação sistêmica. São aqueles processos que não são meus, né, que eu recebo no Sejus, que vem de outros colegas, e que eu tenho o objetivo de olhar para as questões que subjazem ao conflito. Esses dias mesmo, eu peguei um processo que veio do colega Cláudio, lá da 7ª Vara, que era um processo entre dois irmãos. E aí, eu, com base nas ordens da ajuda, eu falei com o advogado do outro, perguntei se tinha permissão, e perguntei ao empregador, que era o irmão mais velho, né, se ele queria resolver o processo ou se ele queria se reconciliar com o irmão. E ele respondeu taxativamente, eu só quero resolver o processo. Porque fulano já me deu muito problema. Ele é um irmão adotivo, é um irmão que é viciado em drogas, metido com tráfico, alcoolista, e ele já causou muito problema na minha família. Eu quero só resolver o processo. Com base nisso, minha atuação foi só para tentar resolver o processo. Entendeu? Ele limitou, né, Alda? Aquele momento ali você tem que... Ele me limitou, exatamente. E aí eu acho que a nossa postura, Alonso, isso parte das ordens da ajuda, né? A gente só pode ir até onde o outro permite. Perfeito, entende? perfeito. Porque eu não sou da assistência, aí resgatando o que a Cassandra falou, eu não sou da assistência social, né, nem a minha função ali é de ser psicóloga nem terapeuta de ninguém para fazer a força, até porque a pessoa só faz terapia quando quer, não é verdade? Isso, ninguém claro. na terapia na marra. Então, a minha atitude de juíza foi respeitá-lo e
promover apenas a tentativa de conciliação do processo. Mas o que eu chamo de mediação, e aí eu já fiz, né, no Sejusc, em processos que não eram meus, é de tentar olhar, de fazer com que as partes vejam o que está por trás e dar um salto de qualidade em suas vidas. E aí já fiz constelações individuais, sim, né, atendimentos muito bonitos. E eu venho repensando, entende, Alonso? Eu venho repensando. Porque, como eu disse, nada está fim e acabado, né? A gente vem nessa atuação da Justiça do Trabalho, é uma atuação relativamente recente. Nós temos aí a doutora Wanda Ramos, que é juíza lá em Goiás, que ela começou antes de mim. Do que eu tenho conhecimento, né, do que eu conheço, eu sou a segunda juíza, depois dela, que passou a atuar mais diretamente com constelação familiar, em audiências. E a gente vem construindo, e nisso a gente tem muito caminho, tem muita coisa para aprender ainda, né? E o principal é qual é o nosso lugar e até onde a gente pode ir, porque quando a gente aprende alguma coisa nova, a nossa ânsia é de dar o máximo que a gente pode, né? E aí nisso a gente pode acabar desrespeitando um pouco a autonomia de vontade das pessoas que estão ali na nossa mesa. Olha só, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos que estão participando, viu? Sejam bem-vindos, os comentários, as falas, nem sempre a gente pode falar tudo, porque não dá tempo, então quebra o raciocínio e tal, mas sempre que a gente pode a gente fala, a Alda também está atenta, ela aproveita, a gente está fazendo esse bate-papo legal, agradecendo a todos, boa noite a todos que comparecem aqui, podem botar as perguntas aí, comentário, participe, é muito importante. Alda, então é interessante o que você falou, que me veio na cabeça, olha, se você trouxe muito bem a ideia, se constelar é colocar no lugar, e se colocar no lugar, como é que eu posso ir para o lugar do outro? Eu tenho que respeitar o lugar do outro, senão eu não estou constelando. E aí é isso que você falou muito bem, eu respeito a autonomia, respeito ao querer. Agora, me parece que, pelo menos eu vejo assim, que depois que você envereda pelo pensamento sistêmico, ele é algo assim tão grandioso, pelo menos para mim, o pouco que eu conheço, eu fiz algumas oficinas pequenas, não tive a honra ainda de ser seu aluno, mas eu já tive algumas oficinas básicas que eu fiz, achei interessante como ela, assim, é um instrumental. Eu queria, baseado nisso, eu queria perguntar a você, o estudo desse tema muda a vida de alguém? Se muda a sua também? Claro. A pergunta muda completamente. Quando você entra, não tem mais volta, né? Muda muito, Alonso, e é fascinante, né? A Nara do Canal Sistêmico, é uma advogada que está presente aqui, nos prestigiando, e ela fala do encantamento que ela está com a constelação da identidade agora, que chama IOPT, né? Uma sigla que vem do inglês. E é um caminho sem volta e é um caminho de aprendizado crescente, entende? Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa um pouco melhor do que eu era há 10 anos, por exemplo, ou há 6 anos, ou há 5 anos. Ou hoje eu sou melhor do que ontem, e espero ser pior do que amanhã. Gostei! O que a Cássia está dizendo, quando eu mudo o mundo, o mundo muda. É isso mesmo, muito bem, Cassandra, muito bem. Muito movimento na vida. Então é interessante isso, porque é um assunto importante. Quem puder depois, minha gente, como a Alda falou, essa live vai ficar salva aqui no canal da Mata, no IGTV. Vamos assistir de novo, eu mesmo vou assistir de novo depois. Vamos assistir de novo, nos estimular, vamos se conectar nesse conteúdo, porque, como ela colocou desde o começo, a vida é um sistema. Então, se a vida é um sistema, eu tenho que pensar sistematicamente ou sistemicamente. E conhecendo essas leis que ela trouxe aí, se eu estiver errado, me corrija, lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio. Eu acho interessante. Agora, eu vou buscar agora a primeira lei. Como trabalhar, vamos dizer, na categoria dos operadores do direito, não agora só dentro do sistema enquanto aplicador do direito, mas dentro do sistema. Porque a gente diz, o advogado é indispensável na administração da saúde, da justiça, o servidor é importante, o juiz é importante. Como trabalhar essa questão da lei de pertencimento no judiciário? Como a gente pode fazer isso? Eu sei que o tempo é curto, nós temos só 11 minutinhos, mas diga o que você acha disso aí. É possível utilizar isso, essa lei do pertencimento, dentro do Poder Judiciário?
Veja, Alonso, eu já vejo que o sistema judiciário ele tem o seu quê de sistêmico também, né? E já venho assistindo algumas palestras e que inclui todos os no Brasil, que inclui a defesa do direito de todos, que inclui a igualdade, que inclui a promoção do bem-estar, né? E do aumento do nível de civilidade. Isso já significa um pensamento sistêmico, né? Como eu disse, assim, não existe nada de novo no sistêmico, né? Porque nós somos um sistema, nosso próprio corpo, como eu disse no início, é um sistema. Então, não existe nada de novo, existe algo que a gente pode olhar melhor, né? E ver como funciona melhor. E com base nesse conhecimento, e essas três, se a gente souber das três leis, e se a gente conseguir aplicá-las na nossa vida, já vai ser um salto de qualidade, assim, excepcional, né? E aí, no judiciário, obviamente, todos pertencem, né? O advogado tem o seu lugar, que é um lugar de indispensabilidade. Muitas vezes, a gente quer aplicar uma tese nova, por exemplo, mas o advogado não suscitou. Então, o advogado, que é aquele primeiro juiz da causa, ele é indispensável à administração da justiça, e ele deve ser tão preparado quanto um juiz, não é verdade? Os servidores também, olhar para a sua equipe de trabalho, e olhar para todos como indispensáveis, como aquela maquininha em que todos precisam de todos para funcionar bem. Isso já cria um clima de harmonia muito legal no seu ambiente, né? Um clima de amizade e de afeto muito importante. Então, se a gente passa a se basear no afeto, porque eu acho que essas três leis, elas promovem realmente o amor, e as nominou como leis do amor. E ele até diz que o amor é o líquido e a ordem é o vasilhame, é o jarro. Ou seja, sem o jarro, sem a ordem, o líquido se esvai, né? Ele coloca isso num poema lá no livro Simbiose Relacionada de Franz Huber. Eu já tô confundindo os autores e os livros. Não, mas eu gostei desse conteúdo aí, Mas como é que é? O amor é o líquido. O amor é o líquido e a ordem é o jarro, entendeu? Sem a ordem, o amor se esvai. Quantas relações, vamos olhar para a nossa vida pessoal, quantas relações que a gente tem afeto na nossa vida, elas não se acabaram. Se a gente fizer um retrospecto, a gente vai ver que muitas dessas relações se acabaram porque a gente não praticou essas leis. A gente não soube colocar a ordem nesse sentido, né? Porque a gente deu demais e o outro deu demais e a gente deu de menos, né? Porque a gente se colocou num lugar que não era o nosso, a gente assumiu o lugar de pai, o lugar de mãe, não é verdade? Então, assim, não é verdade? Então, assim, a gente pode amar indefinidamente, pode amar muito, mas se não tiver ordem vai acabar, porque a relação vai ficar muito... Não vai dar certo, não vai entrar em harmonia. Né? Então, assim, se a gente olhar para as nossas equipes dessa maneira, né, com essa visão, a gente vai promover um ambiente de trabalho muito mais harmônico, muito mais afetuoso, e olhar para os advogados dessa maneira também como companheiros, como parceiros, e não como pessoas que estão disputando, né, e não como inimigos. Isso é muito gratificante e transformador na nossa vida. E aí eu lembro o movimento dos advogados trabalhistas agora, não é? O pessoal está estudando, tem um grupo aí de WhatsApp, o Trabalhista Sistêmico, tem página no Instagram também, que está estudando, o pessoal se reúne toda semana para estudar. Para querer assessoria, por exemplo, de uma... como eu vou dizer, isso ajuda tanto a sociedade, né? Porque se aqueles proprietários, se aqueles empresários passarem a ver a relação de trabalho de uma forma mais sistêmica, isso vai ajudar muito no desenvolvimento social, entende? Então, o trabalho dos advogados, eu posso dizer que eu acho mais importante do que o nosso, inclusive, nesse sentido de atuarem diretamente nas empresas, sabe? A nossa visão é muito importante também, mas eu penso que nesse contexto, o trabalho
Você ainda está me ouvindo? Está travando um pouco aqui, mas cortou um pouco, Aldinha, mas é interessante, né, Alda, essa coisa também do direito sistêmico não ficar só, digamos, dentro do âmbito das instalações, né? Travou um pouco, mas está voltando normal, voltou ao normal agora. Dentro do âmbito das instalações do judiciário, mas nessa ramificação que você falou agora, né, do advogado também que vai à empresa, que mostra também que o empregado pertence no sentido do sistema, de que se tiver essa visão, todo mundo se ajuda. Eu acho isso fantástico, eu acho que é importante fazer isso. Agora, a gente sabe que não é muito fácil. Como toda novidade, existe as resistências, às vezes, para isso. Eu fico muito feliz, você disse que tem um grupo de advogados trabalhistas estudando, né, a questão do direito sistêmico, isso é muito importante, não é? Eu acho que talvez, não sei o que é com a sua opinião, mas talvez fosse necessário a gente, inclusive, começar com a administração mesmo, de começar a voltar, quem sabe, pequenos cursos, porque às vezes as pessoas estão sem tempo, mas nesses tempos pequenos, faz pequenos módulos, você também em pouco tempo, você tem uma pessoa muito ocupada também, mas quem sabe pequenos módulos, módulo 1, introdução, módulo 2, uma lei, entendeu? Coisa pequena mesmo, porque hoje a gente sabe, ó, a nível de informática, não adianta querer, porque não dá. É cansativo, as pessoas não acompanham, mas se você faz pequenos módulos, quem sabe, né? Pensa nisso aí também, para fazer um projeto para a TRT da 19ª região, alguém já cobrou aí, sai, TRT tem projeto sistêmico e tal, não sei o quê. Bom, eu estou aproveitando a sua fala aí, provocando a doutora Alda, não é obrigado a responder agora, mas fica para pensar. Quem sabe criar um projeto aí de doses homeopáticas de pensamento sistêmico para a gente ir se habituando. Já houve, mas ainda está muito espaçado, pelo menos a minha ótica, na minha ignorância do movimento geral, se é que está acontecendo, eu não sei. Tá bom? Eu acho muito importante que a gente valorize esse pensamento sistêmico, que ele seja utilizado na justiça do trabalho de forma mais, digamos assim, constante, mais intensa. Né? O que é que você acha? Estou sonhando muito? Não, de jeito nenhum. Esse foi o Tribunal do Trabalho sobre esse tema. Nós tivemos um curso de 40 horas para servidores e juízes, né? Mas o Tribunal de Goiás também tem promovido muito lá em Curitiba, no TRT, na Escola Judicial de Curitiba. Então, assim, os tribunais têm avançado muito e têm recebido de uma forma muito boa esse tema, Alonso. E nós já temos vários colegas que já se dedicam a isso. Nós temos a nossa colega Thaís, que também já teve a oportunidade de fazer a formação em constelação familiar, aqui em Alagoas, né? A Cassandra e a irmã dela já têm estudado sobre o tema também. Então, assim, é um tema que, quando as pessoas têm contato mais diretamente, principalmente quando fazem alguma dinâmica e percebem o efeito da dinâmica na sua vida, elas se apaixonam e vão ler, vão estudar, vão descobrir, veem que isso só... Olha, Alda, rapidinho, só para a gente situar. A partir de agora, nós temos 2 minutos, né, porque tem 58 minutos ali. Eu quero falar, que é para a gente não perder, eu não quero Deus me perder essa live. Então, eu queria que você fizesse, se você puder, logicamente, tá certo? As suas considerações que você achasse para agora. Quem sabe a gente for lançar essa live, ou Alda Barros Gabuz, ou Retorno. A gente marca aí uma segunda oportunidade, mas o tempo está curto, você tem 1 minuto e meio aí para a gente começar, para você dar a despedida. Certo. Primeiro eu queria agradecer a você, né, que me fez esse convite tão generoso, a Amatra por disponibilizar esse espaço fantástico para a gente. Isso aqui é um encontro, né, nós estamos usando esse tempo aí de isolamento para nos encontrarmos aqui nesse canal, e que é uma oportunidade muito boa da gente ver amigos queridos e pessoas que se interessam pelos temas. Agradecer a todos que compareceram e dizer que, assim, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo a cada dia um pouquinho mais e tentando, principalmente, colocar em prática na nossa vida, porque sem isso a gente não consegue transbordar. A gente só consegue atuar depois que a gente incorpora dentro da nossa vida. Vou ter que concluir. Fique com Deus. Um beijo no coração, muita paz, Alda. Fui! Um abraço, pessoal.